Diego Amorim, presente, por favor, nosso entrevistado, que está aí com você nos estúdios da Nova Brasil, em Brasília. 7h12 agora. Mauro, está com a gente aqui nos estúdios da Nova Brasil FM em Brasília o senador veneziano Vital do Rego, ele que é do MDB da Paraíba, é vice-presidente do Senado, foi reeleito para essa função nessa legislatura, na chapa encabeçada pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, veneziano que foi eleito para o Senado em 2018, antes foi deputado federal e também vereador e prefeito em Campina Grande, que é o maior São João do mundo. Tô certo, senador? Bom dia. Bom dia, Diego. Grande abraço, uma alegria revê-lo. Aqui também vendo à distância ao nosso Heródoto, também a nosso Mauro Talhaferri, os cumprimentos. Honrado pelo convite que você me formula para que nós conversemos e iniciando nessa manhã belíssima aqui na nossa capital federal, registrando a sua assertiva plena, cheia de razão. Nosso maior São João do mundo aí em Campina Grande, esse final de semana, vindo de lá. Na verdade, são festividades que se espalham por todo o Nordeste, mas nesses 40 anos de comemoração do São João de Campina Grande, e aí sem ufanismo, não há exagero, quem conhece ou quem teve a oportunidade de vivenciá-la enquanto festa sabe realmente que é um momento diferenciado que Campina Grande celebra. São 30 dias, onde não há espaço para exaustão física. Hajam pernas, senador. Mas o senador está aqui hoje na véspera dessa sabatina que está marcada para amanhã, do Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Lula a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, porque o senador veneziano foi escolhido relator dessa indicação, já apresentou o seu relatório ali favorável à indicação do Cristiano Zanin ao STF. Há uma previsão de votação já amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e também no próprio plenário do Senado. Senador, começo lhe perguntando o seguinte: na história do Brasil foram 5 rejeições apenas a nomes indicados para o Supremo Tribunal Federal. Talvez o mais famoso deles seja o de Barata Ribeiro, que deu nome a uma rua em Copacabana, no Rio de Janeiro, Dr. Cândido Barata Ribeiro, em 1894, final do século XIX, chegou a ser indicado a presidente do Supremo, ministro do Supremo, assumiu a vaga e o Senado então rejeitou, ele que era médico, o presidente à época era Floriano Peixoto. Se a gente vê o conceito de sabatina, senador, pressupõe-se um debate, perguntas e respostas, o sabatinado pode passar ou não. Dito isso, eu pergunto ao senhor, hoje o que nós temos ainda é uma sabatina ou é uma sessão que referenda uma indicação do presidente? Não necessariamente. É evidente que por este lapso, que não é pequeno, muito antes pelo contrário, ao qual você se refere, os processos de sabatinas se mostram sem perdas o seu conteúdo e sem perdas a legítima e necessárias participações dos congressistas ante aos indicados, autoridades, e não nos reservemos apenas a fazer menções aos indicados à Suprema Corte. É evidente que nós estamos a tratar sobre a mais alta Corte Constitucional do país, mas outras autoridades passam pelo crivo congressual, no caso do Senado da República. Como esses episódios de rejeições são episódios esporádicos, nós tomamos que as sabatinas simplesmente são crivos, para confirmação dos indicados. Mas não há essa exigência, nós não somos compelidos, instados simplesmente a desconhecer a obrigação que nós temos para reconhecer naquele ou naquela indicada a condição que ela ou ele deva ter para assumir esta responsabilidade ao cargo para o qual ele é indicado. No exemplo que nós estamos a tratar para amanhã, sabatina marcada do indicado Dr. Cristiano Zanin, nós teremos essa oportunidade, os senhores congressistas ficarão muito à vontade, tanto para dirimir dúvidas que existam, como também para ouvir as impressões do Dr. Zanin, caso ele venha a ser acolhido, tanto na comissão como em sendo na comissão, a posteriori no plenário. Mas não é necessariamente um momento simplesmente formal de atendermos ao praxismo, à ritualística constitucional. Também não é comum. Muito bem. Mauro?
Senador, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Ainda falando sobre a sabatina, o senhor acha que o fato do Cristiano Zanin ter sido advogado do presidente Lula, ter conduzido toda a defesa do presidente durante os processos na Lava Jato, que peso isso vai ter durante a sabatina? E qual a sua opinião pessoal sobre um presidente da República indicar o próprio advogado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal? Eu fico pensando se, por exemplo, o ex-presidente Bolsonaro tivesse indicado Frederic Wassef para uma vaga no Supremo. Estaríamos aqui falando sobre isso também. Qual a sua opinião sobre isso, senador? Então vamos lá, Mauro. Imaginemos nós que não doutor Alberto Wassef, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro o fez a uma pessoa, a mim me parece, de tamanha relação, até publicamente mais bem relacionado, mais intimamente relacionado com o núcleo familiar do presidente do que o próprio advogado. E eu estou me referindo ao hoje ministro, doutor André Mendonça, que foi uma pessoa muito vinculada, próxima, palacianamente, estando durante boa parte do tempo no qual esteve o presidente Bolsonaro. Então, eu divido a sua pergunta para dizer, hoje nós ainda temos a previsão constitucional de que quem esteja à frente do Executivo tem a prerrogativa de fazer essa indicação. Se nós queremos, como eu acho oportuno que nós precisamos discutir o tempo de passagem nas cortes de justiça, sejam estas as altas cortes, as superiores cortes, como também nos nossos tribunais de justiça. Eu sou contra a vitaliciedade. Esse tema precisa, de fato, ganhar mais corpo, além daquilo que nós estamos a observar. Existem já algumas matérias, PECs, propondo essa discussão. Por que não? 12 anos, 15 anos no máximo, penso eu, suficiente período para que o indicado possa colaborar, contribuir com a sua experiência, com a sua vivência, com a sua qualificação. Por quê, senador? Quais os malefícios da vitalicidade? Eu penso que um deles é exatamente a acomodação. Eu penso que isso não é regra. Vale salientar, até para que eu estava a ouvir certa feita, quando discutia favoravelmente esse tema e essa tese, algum companheiro dizia, mas veneziano, será que ao chegarmos aos 70 anos, por que não imaginarmos, estando aqui no Congresso, vibrantemente a produzir, discutir, né, estar a fazer o bom debate? Claro que sim. Desejamos nós chegar a essa longeva idade. Mas é oportuno e não há aqui nenhum tipo de preconceito. Quando nós observamos, nós vemos que essa maior energia, a disposição para o rearejar, né, o mundo vai dinamicamente avançando e nesse acompanhamento, aqueles que estejam vivenciando esses momentos, esses instantes, podem fazer essa colaboração, principalmente ou também, notadamente, no campo do direito, que não é senão a resposta daquilo que nós produzimos enquanto integrantes nas relações sociais. Então, voltando ao que Mauro pergunta, eu não identifico ser o impediente. Eu posso até identificar que o Congresso deva discutir uma mudança para que o presidente não o faça, ou se venha a fazê-lo, o faça sob uma lista, para que essas dúvidas não ocorram. O fato de doutor André Mendonça ter sido intimamente, ou seja, próximo muito ao presidente Jair Bolsonaro, não impediu que o Senado Federal fizesse a sua escolha e que ele estivesse durante esses meses à frente deste altíssimo e augusto cargo, tendo um comportamento correto, como deve ser o comportamento de um julgador. Vamos trazer um pouco mais para trás a figura do presidente Fernando Collor de Mello, que fez a escolha do seu primo, ministro Marco Aurélio. Se houvesse o impedimento para tanto, imaginemos nós, sem adentrarmos, mergulharmos especificamente a estes ou aqueles julgados do ministro Marco Aurélio, no mérito, mas foi um grande magistrado. Foi uma pessoa que
participou e colaborou ativamente durante a sua longa passagem como ministro da República. Então a gente tem que separar. Então, de uma lista tríplice? Eu acho que é senador? uma alternativa, é uma opção. Quem faria a lista? O próprio judiciário. E aí nós estaríamos dando ao corpo que conhece, que vivencia, que estabelece uma relação, que pode dizer mais sobre a experiência, que pode dizer mais sobre o engajamento, que pode falar com percussiência sobre a formação e a qualidade técnico-jurídica do indicado. Por que não pensar? Eu vejo que nós não podemos tratar um e outro desses temas como tabus, tanto a vitaliciedade como a forma de indicar. Só não podemos fazer essa mudança agora. Afinal de contas, a Constituição assim ainda prescreve que cabe ao presidente fazê-la. Ao Senado Federal, arguir, questionar e separar. O indicado, seja o doutor Cristiano Zanin, tenha sido os demais outros para a Corte do Supremo Tribunal Federal, para o STJ ou outras, por onde passam as apreciações do Executivo, merecem ou não? Eles têm experiência, têm informação para ocuparem ou não esses cargos? Essa é a pergunta que objetivamente nós devemos fazer. Não cabe tangenciamentos, não cabe outros questionamentos de natureza político-ideológica, porque não é o caso específico. Mauro, o problema de lista tríplice é que hoje nós temos até para a Procuradoria-Geral da República, mas tem presidente que não respeita, então às vezes a lista fica só pela lista, né, Mauro? Aí no caso, pela sugestão do senador, teria que ser uma lista que obrigatoriamente precisasse ser cumprida, né? Senão não teria sentido. Agora, de qualquer forma, senador, o senhor identifica esse ponto como principal ponto de debate durante a sabatina? É evidente que, e não há como negar, nem é esse o nosso propósito, nós apenas fazemos o que muito naturalmente acontece no nosso universo, né, Mauro? Algumas projeções. Quais seriam os temas? Um deles é exatamente esse. O fato de doutor Cristiano Zanin ter sido procurador de um cliente, né, de um constituinte de notoriedade nacional, como outros. É evidente que outros não tinham essa mesma notoriedade. Poucos de nós sabemos que doutor Zanin também advogou para muitos constituintes vinculados a outros matizes político-ideológicos. E nós não mencionamos. Por quê? Porque está mais aquecido para nós o fato dele ter acompanhado com as suas teses, que terminaram sendo vitoriosas ante a apreciação dos julgadores no Supremo Tribunal Federal, do presidente Lula. Muito normal, natural que venha logo e principalmente à nossa cabeça isso. Mas doutor Zanin, a mim me parece, advogou para o ex-governador Marconi Perillo e para outros com vieses completamente díspares dos vieses do atual presidente Lula, do ex-presidente, enquanto estava sendo advogado. O que eu me ative, e dizia isso desde o primeiro momento, Mauro e meus amigos e amigas que nos ouvem e nos veem, quando fui escolhido para relatar a minha observação ou as minhas observações e o meu relatório de 5, 6 páginas se ateve exatamente a uma apreciação objetiva, técnico-jurídica, de um cidadão que tem uma carreira de quase 25 anos de militância ininterrupta da atividade advocatícia, que gozou e goza exatamente por esta vivência, essa presença em todas as instâncias do Judiciário Nacional, dessa relação com os seus pares, com membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, que produziu, na discussão que fez através dos inúmeros artigos que publicou, que tem um perfil, nós às vezes imaginamos que não, mas esse elemento é importante que nós observemos. O perfil, a postura, o comportamento de equilíbrio, quem julga tem que mantê-lo. Quem julga tem que saber como se comportar e não deixar que as emoções tomem o lugar na decisão que deve ser ocupado pela sua razão. E doutor Zanin, a mim me parece ser uma pessoa que mantém inalteradamente, até mesmo em momentos onde o humano poderia se exasperar, ele mantém essa sua calma, essa sua moderação, que é fundamental ao bom julgador. Nosso tempo está quase chegando ao fim, senador. O senhor se refere aí no finalzinho àquele episódio em que o Cristiano Zanin
estava escovando os dentes no aeroporto aqui de Brasília, em um banheiro do aeroporto, e ele é provocado ali por alguém filmando, insistentemente, e ele manteve ali a calma. Senador, a que o senhor atribui o fato de senadores da oposição, como o Damares Alves aqui do Distrito Federal, como o próprio Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, estarem sinalizando votos favoráveis à indicação do Zanin? Eu penso por essas razões. Não quero, não enxergo, estaria sendo leviano, estaria fazendo muito mais uma apreciação política que não cabe nesse momento a dizer que existe alguma estratégia de cunho ou de fundo político para que nós observemos. Sem citar outros, eu estive nesses últimos 10 dias, antes mesmo da indicação ser formalizada à relatoria, meu querido Diego, falando com alguns companheiros que politicamente se opõem ao governo atual do presidente Lula. E alguns destes diziam, nós vamos acompanhar porque entendemos ser ele uma pessoa que pode ser, no Supremo Tribunal Federal, um julgador competente, cioso, equilibrado, né, garantista, como de fato ele assim se apresenta. Outro ponto que deve ser algo a ser questionado, Mauro, você me perguntava o que é que deve surgir. Eu acho que há uma preocupação no país, e vocês muito debatem, e nós também assim o fazemos no Congresso, a participação do judiciário em alguns temas que não lhe cabem. Ou seja, o ativismo do judiciário, até onde isso pode ainda ser de convivência nossa, esse limite às suas atribuições, às nossas competências e às competências do Executivo. Isso foi inclusive um ponto que eu abordei a doutor Zanin, e ele disse, olha, senador, a minha posição é a posição de quem reconhece qual é o limite de atuação do Supremo Tribunal Federal. Isso é um ponto que também deve ser instigado e instado à fala do doutor Zanin. Mauro? Diego, senador, infelizmente não temos tempo para mais nada, já estamos aqui encerrando o Nova Manhã de hoje, mas eu agradeço muito a presença do senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, vice-presidente do Senado, relator da indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal. Senador, muito obrigado por estar aqui com a gente. Só vai ter que voltar porque ficou um monte de assunto aqui que a gente quer ainda saber do senhor sobre outras pautas do Senado, mas muito obrigado por hoje. Um grande abraço, Mauro, sempre ao dispor de vocês, quando vocês acharem conveniente para que nós aqui regressemos, nós estaremos a postos para tratar. Temos o arcabouço, né, que Exato. logo deve estar sendo, até antes do início do recesso previsto para o dia 17 de julho, sendo apreciado por nós. Mas enfim, grande abraço pela oportunidade que vocês me reservaram, um convite para mim sempre honroso. A todos os meus cumprimentos, uma ótima terça-feira.